Amigos do LinkedIn, após uma pausa de 3 semanas, nossos amigos do LinkedIn, quem também nos assiste no blog Ouro Tolo também, lá a gente já fez programa, mas retomamos a nossa série, 13º episódio. Eu quero falar sobre um tema que até mesmo quem não acompanha o mundo do carnaval já deve ter visto na imprensa nessa época do ano, faltando, grosso modo, 3 semanas para o carnaval, que é a questão do dinheiro, do financiamento, das fontes de financiamento. Para quem não é do carnaval, grosso modo, quais são as fontes de financiamento da escola de samba? Eu acho até que eu já falei isso no programa anterior. Ela pode ser financiada através receita de televisão, que é a TV Globo hoje no grupo principal, é a TV Bandeirantes, a Band no grupo de acesso. Você tem a receita de ingressos, você tem a receita da subvenção municipal, que é uma prestação de contas muito rígida. Você tem a receita da subvenção estadual, que esse ano, por enquanto, inclusive, se você que está aqui no LinkedIn quiser mais detalhes, eu postei um vídeo no canal do YouTube explicando melhor. TV renúncia fiscal, especialmente Petrobras e Light. Você tem a receita de ingressos, como eu já falei, tem patrocínio esse ano da Ambev, um patrocínio de cerca de R$1 milhão. Então, as escolas que não têm subvenções de outros municípios, como Vereador e Porto da Pedra, que não têm patrocínios, como a Beija-Flor, o Rio do Maceió rendeu um patrocínio de R$8 milhões à escola. Então, as escolas que não têm essas fontes extras de receitas têm algo em torno de R$10 milhões para fazer seu carnaval, que é suficiente. Só que aí tem uma questão. Esse é o nosso ponto de hoje. Muitas vezes a gente vê grandes empresas quebrarem não por conta não ter dinheiro, não ter valores para cumprir seus compromissos, mas sim porque não tem fluxo de caixa. Não tem liquidez nos seus recebimentos, não tem liquidez naquilo que ela tem a receber. Então, você vê grandes empresas quebrando por conta disso. No caso das escolas de samba, é algo semelhante. Os R$10 milhões dão para fazer carnaval? Dão. Só que o fluxo de caixa ainda é algo meio problemático. Por quê? Se você pensar, como a gente explicou no mapeamento de processos programas atrás, se você pensar que o processo da escola de samba, o processo começa em maio e termina no desfile, na verdade, um pouquinho depois, sempre tem um resto a pagar, você tem que ter um fluxo financeiro que atenda a esse fluxo dos processos. Só que isso não ocorre. Grosso modo, de junho até outubro, o único dinheiro que saiu da Globo. O único excesso nem isso. O dinheiro da Band sai depois. Então, o que acontece? Você tem um estoque de recursos que dá para a escola de samba fazer seu carnaval. Mas você tem um fluxo de caixa que não atende a escola de samba. Por quê? A maior parte dos recursos é a partir de dezembro. Subvenção, esse ano saiu no finalzinho de novembro, passado, a subvenção estadual, que vem renúncia fiscal, que há uma promessa que para o Carnaval 25 sai ainda em agosto ou setembro de 24, vamos ver. Acho até que isso vai acontecer. Você tem o dinheiro dos ingressos que começa a entrar ali também em novembro, dezembro. Esse ano, as frisas, que são, embora um local em extinção, as frisas, que são uma fonte importante de valores, foram vendidas mais tarde. Então, você ainda tem essa questão. Então, a ideia é achar essas arquibancadas, que foram vendidas novamente de maneira virtual na internet, mas você tem um problema de fluxo de caixa, porque os valores ficam muito concentrados de dezembro a fevereiro e você precisa ter recursos para poder tocar o carnaval antes disso. Porque em dezembro a fevereiro, o material... Você tem um problema de processo, você não consegue fazer um carnaval no especial de 60 dias com o carro alegórico saindo do chassi, a fantasia saindo do protótipo. Você tem a questão do próprio material, que às vezes nessa época do ano já não tem, está escasso, são poucos fornecedores, os fornecedores não conseguiram importar, a maioria vem da China. Então, quando você ouve falar em problema financeiro das escolas de samba hoje, a questão não é estoque de recursos, o dinheiro dá, o problema é o fluxo de caixa.
O fluxo de caixa é muito concentrado numa época do ano onde o trabalho já tem que estar muito adiantado. Isso é meio problemático de você resolver. Então, por isso que há essa demanda para que a subvenção da prefeitura seja mais cedo, até que porque a subvenção da prefeitura ela tem normas muito rígidas de utilização. Você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bobo. Eu vou comprar madeira para fazer meu carro alegórico, como eu expliquei também 2, 3 programas atrás. E depois usar essa nota que é anterior para poder justificar. Eu só posso fazer despesas depois que o dinheiro sai. Então, eu não lembrei de uma história que eu vivi contar isso, mas deixa para lá. Você tem uma questão de fluxo de caixa muito problemática. Porque você tem um fluxo de saída de recursos que é a partir de junho, maio, e você tem um fluxo de entrada de recursos que, tirando os valores da Globo, no caso do especial, né, o lucro de acesso nem isso, são valores, sim, significativos, que valem talvez a uns 20%, 25% do valor total, você tem tudo muito concentrado. Então, você tem que prestar conta do dinheiro do governo do Estado, do meio do fiscal, você tem que prestar conta do dinheiro da prefeitura, só pode gastar depois. Então, é algo que é um tanto quanto problemático de você mensurar, de você colocar, de você assim, equacionar. Para isso equacionar, acho que a venda de ingressos é um pouco mais complicada de começar, mas se demorar, você tem que dar para. Né? Você pode perfeitamente, como o GP de Fórmula 1, o GP de Fórmula 1, a prova foi acho que 5 de novembro. No dia 6 de novembro já estava esse 2024 à venda. Então pode ter isso. É uma sugestão, mas não é exatamente a melhor solução, mas ajuda. Mas especialmente os valores de subvenção tem que ser mais cedo para que você possa ter um fluxo de caixa mais casado com as necessidades de despesa que a escola de samba tem. Acho que esse é o ponto. Tá? Essa semana ou na outra eu vou gravar na Cidade do Samba, porque a minha ideia é que o próximo tema seja a estrutura. Então é interessante gravar de lá. Não sei se essa semana eu vou conseguir ir lá para ter uma entrevista, não estou aguardando o retorno da assessoria da escola, da agremiação. Mas então, a ideia é que o nosso próximo programa seja sobre estrutura. Eu não esgoto aqui o tema sobre fluxo de caixa, uma introdução, a gente pode voltar se tiver interesse. Tá? Quem está no LinkedIn, inscreva-se no canal Blog de Tolo. Quem está aqui vendo no Blog de Tolo, me procure no LinkedIn, eu estou lá no LinkedIn também. Né? A gente está colocando aqui a forma de apoiar o canal. Tá? E é isso, gente. Até a próxima.